Você acredita que uma pessoa pode perder a salvação? Você já ouviu as pessoas dizendo assim: olha, o meu amigo participava da igreja, crente fervoroso, mas depois ele caiu. Pastor, ele perdeu a salvação. E você? Que história é essa que as pessoas tanto falam? Uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é verdade? Bom, muitos crentes têm sustentado que sim, cristãos podem perder a sua salvação, porque há vários textos no Novo Testamento que parecem indicar que isso possa acontecer. Não há dúvida de que cristãos podem cair, e caem radicalmente. Vamos pensar em homens como Pedro, por exemplo, que negou a Cristo, mas o fato que ele foi restaurado e mostra que nem todo crente que caiu ultrapassa um certo ponto e que não é mais possível retornar. O que poderia ser mais sério do que a negação pública de Jesus por Pedro? Mas a pergunta é: quando uma pessoa peca e se distancia de uma igreja e da comunhão em uma condição temporal, imediatamente Deus tira o nome dela do livro da vida? Ei, mas antes de eu te passar esse conteúdo e essas ferramentas, clica, comenta e compartilha aqui agora. Vamos lá! O motivo para a segurança eterna está baseada na graça de Deus e no fato de que a vida eterna é um dom eterno. A salvação de pessoas regeneradas é a garantia por seu relacionamento com Deus por meio da fé. O texto diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Isso está em Efésios capítulo 2, de verso 8 a 9. Então, se a nossa salvação dependesse de alguma obra ou ação nossa, por menor que fosse, já não seria graça. Mesmo que fosse 99% da ação de Deus e 1% ação nossa, ainda assim não seria graça, pois seriam necessárias obras para que fôssemos salvos. Assim teríamos que riscar várias passagens da Bíblia que deixam claro que a salvação vem pela graça e não por obras, como Gálatas capítulo 2, verso 16, nós temos Romanos 3, 28, temos João capítulo 5, de verso 24, o famoso texto de Romanos capítulo 1, verso 17, e outros textos. O que precisamos entender é que o homem não é o agente da sua própria salvação. E quantas pessoas que entraram para a igreja, participaram de um ministério, demonstraram boas obras, mas no final acabaram se desviando e voltando para o mundo. Existem dois cenários, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Em primeiro lugar, essa pessoa nunca foi verdadeiramente salva. Ela apenas parecia ser salva. Isso está em 1 João, capítulo 2, versos 8. Isso é representado na parábola do semeador também, com uma pessoa que tem um coração pedregoso. Está em Mateus, capítulo 13, verso 20. Que recebe a palavra com alegria, mas que não tem base sólida e acaba não dando frutos. Segundo cenário, essa pessoa é verdadeiramente um eleito de Deus, mas acabou passando por um momento de fraqueza espiritual. Nesse caso, a pessoa acabará voltando para os caminhos do Senhor, ainda que no seu último dia de vida. Essa situação é como a do filho pródigo, está em Lucas 15, que esteve sempre dentro da casa do pai, mas acabou fraquejando na fé, se desviou para o mundo e viveu em libertinagem por algum tempo, mas acabou pela graça retornando para os braços do Pai. Então vamos agora aprender à luz da Bíblia sobre o texto de Romanos capítulo 8, de verso 30. Vamos ler comigo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em primeiro lugar, Deus predestina para a salvação. Todos nós somos predestinados. Isso é importante entender. A predestinação é um decreto eterno e soberano de Deus, no qual Ele livremente nos escolheu para a salvação.
não com base nos nossos méritos, mas conforme a sua própria determinação e graça. A eleição divina não ocorreu no tempo, mas antes da fundação do mundo, não com base em nossas obras, mas conforme o seu favor imerecido. Não porque Deus previu que iríamos crer em Jesus, mas para a fé em Jesus. Não porque Deus previu que iríamos ser santos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em segundo lugar, Deus chama de maneira para a salvação. Há dois chamados, um externo e outro interno. Um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus diz que suas ovelhas ouvem sua voz e lhe seguem. Ele dá a vida por elas, a vida eterna, e ninguém as arrebatará de suas mãos. A voz do pastor é o Evangelho. Quando eleito ouve o Evangelho, o próprio Deus tira o tampão de seus ouvidos, a venda dos seus olhos e transforma o seu coração de pedra no coração de carne. O chamado divino é eficaz. A voz de Deus é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, Deus justifica os que são chamados para a salvação. A justificação é um ato livre e soberano de Deus, no qual Ele declara justo diante do seu tribunal todos aqueles a quem creem em Cristo. A justificação não acontece em nós, mas fora de Deus. Não é um processo, mas é um ato. Não possui degraus, ou seja, todos aqueles que são justificados estão plenamente quites com a lei de Deus e com sua justiça. Na justificação, nossos pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida e agora, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não apenas a nossa dívida foi paga, mas temos um crédito infinito diante do tribunal de Deus, a justiça de Cristo depositada em nossa conta. Em quarto lugar, Deus glorifica a todos quantos foram predestinados e chamados e justificados. A glorificação é uma realidade futura, dar-se-á na segunda vinda de Cristo, quando os mortos ressuscitarão com os corpos glorificados, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus, e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A salvação não é apenas uma obra exclusiva de Deus, mas é também assegurada pelo próprio Deus. É impossível um salvo perder a salvação. É impossível alguém predestinado, chamado, justificado e glorificado perecer eternamente. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ninguém pode ir a Jesus sem o próprio Pai o traga a Ele, e ninguém vai a Ele para ser lançado fora. Das mãos de Jesus, ninguém pode nos arrebatar. É importante pensar que não somos salvos no pecado, mas do pecado. Somos salvos para vivermos uma vida santa e irrepreensível. A evidência da salvação é a santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E você sabia que a perseverança é uma evidência da sua eleição? A perseverança é uma evidência de que você é salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E você? O que falta para entregar seu coração para Jesus? O que falta? Hoje é o dia de você tomar uma atitude. Hoje é o dia de uma nova história. Que Deus te abençoe.